Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos com esse ânimo, assim, né? Essa boa noite, tão iluminada de hoje. Buscarmos a espiritualidade maior, buscarmos José de Mococa, buscarmos Jesus, pois o momento que estamos vivendo aqui para nós hoje é único. Terão muitos outros, mas nesse instante ele é único, pois se deixarmos de viver, desperdiçarmos a oportunidade, nós mesmos é que estaremos deixando de receber essas bênçãos maiores que a espiritualidade maior nos dá. Já fizeram tanto por nós, né? Já nos acenderam a mente, já nos iluminaram para que estivéssemos vindo da casa espírita, já muitas vezes tivemos até alguns problemas que a gente não estava tendo, justamente para nos impulsionar, empurrar, para que a gente viesse para cá, e a gente está aqui. Aqui é um tempo de paz, de amor e de luz em que vivemos a harmonia desses amigos queridos. Sem eles e sem Jesus nós não estaríamos vivendo esta harmonia. Lembrarmos sempre que o maior templo de todos é o templo do ser, que somos nós, o templo interior. O templo externo é importante, mas se cada um de nós, como templo único, estivermos distante do templo maior, esse templo estará interno, né, perdido. Então vamos aproveitar, não vivermos somente o templo nas paredes, na vivência de estarmos aqui presentes só de corpo, mas temos que estar de espírito, de mente, de alma, vivendo realmente e buscando o aprendizado. Pois é nós mesmos que vamos colher e vamos ajudar aqueles que precisam colher também. Aqueles que estão lá em casa, que nós amamos, que temos muito carinho por eles, também vão estar recebendo. Ora pode agora não estar querendo, mas calma, tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu instante. Todos nós vamos caminhar para este momento, que é um momento de amor e de carinho de Deus. Bom, gente, quem vai fazer a palestra hoje é o nosso irmão Fábio Gama. Vai nos trazer aí sobre horizontes da mente. Sim, a palavra é pensamento e palavra. Então, vamos lá, Fabião. É nós que começamos a voltar. Às vezes, você já sabe disso. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, um prazer estar aqui. No dia de hoje, a minha proposta é um pouco diferente das vezes anteriores que aqui estive. É mais de fazer uma abordagem de dois assuntos conectados, né, que são pensamento e palavra, tendo como base o livro do Miramês. O Miramês nos traz essa obra aqui que chama Horizontes da Mente. Também tem outras duas muito interessantes, que chamam Horizontes da Vida e Horizontes da Fala. E algumas das lições são até desconcertantes, assim, porque são muito diretas, né? Ele tem um jeito carinhoso e direto de colocar as coisas, né? E uma abordagem mais científica. Então, assim, a linguagem dos livros do Miramês se aproxima muito das linguagens dos livros mais complexos que a gente vê das obras do André Luiz, assim, né? Então, é um livro que a gente precisa ler algumas vezes para conseguir tirar todas as nuances que tem, porque é muita informação relevante. E dentro dos horizontes da mente, como ele propõe, eu escolhi falar sobre a palavra, o pensamento e a palavra. Como que se dão, né? Como que cada um está interconectado e tudo o que a gente pode tirar de informação durante, desde a criação, desde antes da palavra ser colocada para fora, né? Como que isso é gerado dentro de nós e como isso já está repercutindo, antes mesmo de ser falada, na forma de pensamento, como ela já está repercutindo dentro de nós primeiramente e ao nosso entorno, de uma forma que a gente muitas vezes nem para pensar. Dizer, os pensamentos são formas emblemáticas que transmitimos em muitas dimensões para as mentes na mesma sintonia que os sentimentos que plasmamos neles são partes de nós que ficam nos outros sob a nossa responsabilidade. Só aí já tem uma quantidade
interessante de informação, né? Já trazendo da responsabilidade que nós temos com o que nós pensamos. Se a responsabilidade é grande com o que falamos, imagina o que pensamos. A dificuldade, porque o que a gente fala, a gente até segue a sugestão de Chico, bebe um copo d'água lá, segura, né? Não é muito meu forte, né? Eu sou uma pessoa que trabalha muito isso, né? Eu sou uma pessoa muito impulsiva, então eu tenho bastante desafio para conseguir fazer isso. E aí o desafio fica amplificado quando a gente fala de pensamento. Você realmente ter um trabalho de cuidado com o pensamento, entendendo que o pensamento já está influindo no seu corpo e nas pessoas que estão em volta de você, no momento em que é criado, antes mesmo da gente falar qualquer coisa. Muitas pessoas já são mais sensíveis, sentem isso, né? Disse que a maior parte da comunicação do ser humano ela é não verbal, né? A parte verbal é um pedaço, a ponta do iceberg. Então a gente percebe muitas vezes a pessoa está falando sorrindo e está falando uma coisa difícil da gente engolir, né? Ou tem, assim, você percebe o nervoso da pessoa ali, um suor. Então muito está sendo comunicado vindo do pensamento antes mesmo das palavras, né? E ele fala da transmissão do pensamento em múltiplas dimensões. A gente, quando vai simplificar a coisa, a gente pode pensar na nossa dimensão, que a gente está interagindo aqui, na dimensão espiritual, na quarta dimensão, e em todas as outras que existiram que a gente não conseguiu alcançar ainda. Mas é como se fosse um jogo de energia em todas as direções, alcançando instantaneamente outros seres a qualquer distância no mesmo momento. E esses pensamentos, né, eles carregam sentimentos que nós acabamos plasmando em nós mesmos, como ele diz. E como isso acontece? Na verdade, existe até uma cadeira científica para o estudo desse fenômeno que chama a psicossomática, que é justamente quando você concretiza um efeito físico do seu corpo através dos teus pensamentos, das suas crenças, que pode se manifestar de uma série de maneiras. A gente cansa de ver alguns casos de doenças, por exemplo, dermatites de contato, problemas de doenças autoimunes, todas elas carregam muito fortemente essa componente mental. São doenças que vêm da forma de pensar, que elas acabam com a repetição, elas acabam se convertendo, se concretizando em algo físico, algo que é manifesto no nosso corpo físico, e claro também se manifestando no nosso corpo espiritual. Dizer, há momentos de fraqueza humana em que o pensamento alheio causa distúrbios inacreditáveis, dependendo do estado de alma de quem o recebe, como do influxo mental de quem o transmite. Bom, aí entra a questão do vigiar e orar, né? Então, quando isso acontece, quando nós somos profundamente impactados pelo influxo de pensamento de alguma pessoa para conosco, né, que pode não ser nos gostaria, mas como o pensamento viaja a distâncias. A distância não é um problema do pensamento, então a pessoa pode não estar aqui, pode não estar no nosso plano. E daí vem as questões também de obsessão, né, aquela questão de você estar conectado com alguém de uma forma que pode não ser a melhor e essa pessoa receber. E por que tem pessoas que são impactadas e pessoas que não? Tem gente que você fala, caramba, tem um monte de gente, a pessoa é durona, né? Tem um monte de gente que não gosta dela e parece que a pessoa, mesmo com esse fluxo de energia negativa, a pessoa não recebe, né? Porque ela tem essa questão aí já criou um mecanismo para poder se defender ou não se conectar ou não estar suscetível a receber esses influxos. Seria ótimo se todos nós soubéssemos fazer muito bem.
E é claro que não é fácil no dia a dia, quando a gente está exposto aí às questões todas que a gente vive, acaba ficando mais difícil ainda, né? Você se manter centrado, e aí esse seu centro vai fazer com que você não seja atingido, não vai ter uma sintonia com isso que está chegando para você. Como ele diz aqui, um distúrbio que é proporcional ao estado de alma de quem recebe e ao influxo, né, a força, a energia de quem envia. Então aquela questão, sabe, em alguns casos você que ódio, aquilo passa, né, aquilo pode ser impregnado de um sentimento ruim que pode ou não atingir as pessoas. E claro, como todos nós sabemos, ao criar ou manipular uma energia como essa, você, a pessoa que fez isso, é a primeira que está se contaminando daquela energia negativa. E que bom que isso daí fosse automático para a gente pensar. Depois que aconteceu, depois que a gente fez por alguma questão, é que a gente lembra disso. Né? Você não está me sentindo bem, né? Você está com um sentimento ruim que você eventualmente não está segurando aí. Na verdade, o que é, né? Você está emanando algo que você está gerando. Você está gerando, você está em contato com isso tudo. Então, já começa essa questão da fraqueza, né? Da nossa fraqueza, que, digamos que o remédio é, de novo, vigiar e orar. Né? Você está falando da questão do pensamento, então muitas vezes é difícil a gente conseguir fazer isso sozinho. Então, uma boa oração para colocar a gente que não está de acordo. Então, pode ser que isso esteja chegando de fora e a gente não poderia ficar aberto a isso de uma maneira ficar muito exposto a isso sem ter como se defender. Todos que costumam ter leituras edificantes aqui sabem que quando a gente está lendo uma obra com a qual a gente está envolvido, né, você entra na história, você imagina os locais, você se identifica com personagens, você entra nessa vibração das histórias, em geral a gente fica num estado de espírito positivo. Diz que as coisas demoram mais para chegar lá na gente está mais equilibrado, né? Justamente porque você está numa frequência, aquela questão da sintonia, você está numa frequência tal que esses sentimentos, esses pensamentos que são dirigidos, muitas vezes, né, não necessariamente para conosco, né, mas eles estão aí, né, são energias eletromagnéticas e a gente está envolvido nelas, das mais diferentes, desde o sinal de celular que está entre nós, o sinal de televisão que está entre nós, o sinal de rádio que está entre nós, né, e toda a radiação que a gente recebe vinda do universo. Então, o eletromagnetismo está em todos os lugares. Como o nosso pensamento são ondas eletromagnéticas, então a gente está sempre suscetível a esse tipo de impacto, pode ser positivo ou negativo, a depender de como que a gente vai estar sintonizado. Por isso que na sequência ele diz, a realidade é que orar e vigiar, como nos propõe o Evangelho, é dever sagrado de cada dia. A agenda do cristão deve ter uma palavra com letras destacada, vigilância. As formas mentais que têm força coesiva, sem precedentes, maior que a liga de todas as colas e o traço de todos os cimentos. Aqui ele está falando das formas do pensamento, né? Que é justamente a condensação desses pensamentos que acabam tomando forma e acabam muitas vezes ficando presos, grudados à matéria ou às pessoas mesmo, né? Então, muitas vezes no Evangelho, lá, né, a gente pede que durante a limpeza, né, os miasmas sejam eliminados, né, as formas, pensamentos, as formas negativas, tudo isso que a gente vai produzindo durante a semana, que vai ficando impregnado no ambiente que a gente vive, retroalimentando os nossos pensamentos. Então, na verdade, a gente está criando um mecanismo, se a gente não quebra esse mecanismo, a gente está criando um mecanismo de retroalimentação, de feedback,
em algo que é negativo. Por isso também a importância, um dos benefícios do Evangelho no Lar, que é justamente o momento da limpeza, onde essas negatividades são transmutadas, elas são eliminadas a depender das equipes que estão trabalhando nesse processo. E essa questão da força de coesão desse pensamento, né, como isso gruda na gente, né, como ele deixa bem claro o quão forte é isso, dizendo que em todas as escolas, em todos os cimentos do mundo, teriam a força de coesão, a força para colar, como tem a força do pensamento. Essas formas mentais que nós produzimos. Os espíritos de alta envergadura conhecem a ciência, de modo a desintegrar as formas mentais inferiores, aproveitando-as como lixo mental em adubos, ou canalizando-as para animais da mesma faixa, que as transmutam em alimentos psíquicos, de certa forma para eles suculentos. Então, assim, imagina o que a gente não vê, que faz parte da nossa vida, né? Toda vez que a gente faz o Evangelho no Lar e pede pela limpeza, todas as vezes que durante os trabalhos a gente faz o agradecimento a todas as equipes que participaram e continuamente seguem participando, né? As equipes que trabalham com todas as limpezas das salas de passe, né? Durante as aplicações de passe, e a depender do tipo de passe também existem os resquícios de passe que estão ali, que ficam ali depositados, que as equipes, estas equipes que ele acabou de mencionar, vão trabalhar para limpar, para eliminar, para transmutar, para transformar isso daí como algo consumível para outras formas de vida. Difícil a gente imaginar que tem esse nível de complexidade, né? Você está ali numa sala de passe grande, né? Algumas instituições que são bem grandes, tem atendimento de dezenas de pessoas por sessão, né? Na verdade por rodada, né? Isso fica bem patente, né? Tem pessoas que são médiums videntes, que muitas vezes no fechamento dessas sessões descrevem todo o trabalho que estava sendo feito de limpeza, de desintegração, toda a luz que era jogada para que essas energias, todas geradas do pensamento, né, fossem tão limpas, fossem reaproveitadas de alguma outra maneira, já que na natureza nada se perde. Então é interessante a gente ter em mente, né, o quanto que a gente está levando, né, o quanto de trabalho que a gente está gerando quando a gente está cultivando esses tipos de pensamento. E óbvio, né, isso faz parte do nosso momento evolutivo. A gente não consegue fazer diferente se a gente não consegue trabalhar essa questão. Natural, quando você tem esse tipo de comportamento, é que você perpetue isso, a menos que você crie mecanismos para interromper esse fluxo. Então, você se elevar, você fazer uma prece, você ter contato com uma leitura edificante, porque daí você corta esse fluxo negativo e você deixa de produzir algo que vai estar retroalimentando os seus pensamentos. A estrutura congênita das ideias, quando se trata de alma evoluída, é de máxima importância, pois é nessa oportunidade que ela começa a amar o próximo. Inicia o seu dia doando o que mais lhe toca o coração. Aí, digamos que o que seria a forma correta, né, a melhor maneira para a nossa felicidade, para o nosso benefício, que fosse feito, né? Mas isso daí só se alcança depois da aquisição aí de valores que levam um certo tempo e esforço para conseguir. Né? A verdadeira caridade espiritual, porque em uma corrente contínua de pensamentos se estende a mensagem da fraternidade, por não lhes dar um trabalho de limpeza psíquica. Então, de novo, né, a questão do trabalho, de como que as equipes ficam trabalhando em nosso favor,
por conta de tudo aquilo que a gente gera ao longo do dia, né, e acaba ficando ali imerso, né, como uma sopa de pensamentos. Né. Eu tenho um médico com quem eu passo aí esse ano faz 28 anos, e ele sempre fala, né, que a gente come o que a gente pensa, assim, a gente está comendo junto com a nossa comida uma sopa dos nossos pensamentos. Por isso que é tão negativo quando sai uma discussão no jantar, por exemplo, no almoço. Todas aquelas energias estão ali inundando a comida que a gente está comendo. Ele sempre falava dessa questão, ele não é espírita, tá? Ele é uma pessoa, ele segue um mestre dele, ele tem uma rotina de meditação, ele tem uma rotina de conexão espiritual com esse mestre que já é desencarnado agora. É interessante, né? Mas ele, sob outro ponto de vista, né? Ele foi iniciado na Índia, enfim, outra forma de ver a vida, né? Não é espírita, não é nada, não conhece mentira. E falando justamente disso, né? Como ele terminava as consultas, sempre falava, não sei o que, passava os remédios, homeopatia, e aí sempre na hora de ir embora ele falava assim, bons pensamentos. Tenha bons pensamentos, não dá nada, isso daqui vai te ajudar. Difícil, né? A gente vai no médico, a gente quer tomar um remédio para ficar bom. Minha parte, o que eu tenho que fazer para que isso aconteça, já é mais difícil, né? Já é mudar o seu jeito de ser, mudar a sua natureza, né? Você fazer aquele esforço para fazer de uma maneira diferente. Ele sempre dizia isso, né? Não sei o que, bons pensamentos. Né? Esquecer, olha, se for comer. E depois ele foi trazendo essa questão de impregnar positivamente nessa obra. Acho até que nesses 2 capítulos aqui que eu estou endereçando, ele fala justamente isso, né? Ele fala de como você consegue, com a força do pensamento, imprimindo uma energia, um magnetismo positivo naquilo que, na água, por exemplo, né? Como a gente sabe, da água fluidificada, mas você conseguir fazer essa manipulação com bons pensamentos, com uma boa energia, você conseguir ter ali um efeito curativo. Assim como a água que a gente está lavando aqui, né? Você mentalizar que aquela água está levando a energia negativa que você mentalmente acumulou, né? Que assim, seria muito legal se a gente conseguisse lembrar disso no banho corrido que a gente toma todo dia, mas que está aí, né? É o conhecimento que a gente fica batendo um carrinho para te volta, né? Porque a gente ainda não incorporou no estágio que a gente está, a gente ainda não incorporou, a gente precisa ficar realmente remoendo essa questão, indo e voltando, lembrando disso. E fico muito feliz de estar podendo falar isso, né? Porque eu sou uma pessoa que precisa muito estar voltando nesses conteúdos, né? Estar relembrando essas questões todas, né? Porque você acaba sendo engolido no seu dia a dia pelas coisas que estão acontecendo, pela correria, pelas pressões e tudo mais. Você acaba esquecendo que tem todo esse contexto aí, né? Da gente como espírito que a gente pode utilizar e com um pensamento firme a gente conseguir alterar. Se a humanidade soubesse o valor do pensamento positivo, entregar-se-ia a completa reforma. Se a humanidade fosse consciente da grandeza das emoções elevadas, transformaria o mundo dos sentimentos em fontes puras de amor. E em vários momentos aqui, em alguns capítulos, né? Assim, para quem tiver curiosidade de ler, não sei se tem na biblioteca, mas se não tiver, pessoal, isso aqui é de domínio público, né? Então vocês conseguem exemplares na internet, PDF e tudo mais. É bem interessante, é uma leitura mais densa, são 80 capítulos específicos que ele aborda temas dos mais diversos, né? Projeção, centros de força, o valor da comunicação, conduta mental, muita coisa realmente interessante que ele traz, mostrando para nós a importância da doutrinação, digamos que da educação da nossa mente.
E quando a gente fala de mente, já começa a complicar aí, né? Quem que fica à vontade para conceituar o que é mente? Mente, espírito. E aí? Mente, espírito, a mesma coisa, não é? A gente precisa da mente. Por que a gente muitas vezes é dominado pela nossa mente? Não é? Você quer parar de pensar numa coisa, você não consegue parar de pensar naquela coisa. Peraí, mas quem manda aqui? Sai. Vários autores costumam dizer, usar metaforicamente que a nossa mente é um cavalo selvagem. Então é um trabalho de dominar, para dominar esse cavalo selvagem. E muitas ferramentas, a humanidade já criou muitas ferramentas para isso. A meditação é uma delas. Então quem consegue fazer esse trabalho de serenar a mente, porque a mente não é algo ruim, a mente é algo que nós precisamos no nosso estágio evolutivo pela vida que a gente leva, é algo que nos ajuda a sobreviver, nos ajuda na parte prática, né, no nosso estágio evolutivo, a fazer as coisas, a ter condições de ir atrás, de pensar, de projetar, de ver questões de risco. Não, isso aqui é melhor não ir por causa disso, que a gente fica com aquele pensamento residual, né? Você está ali fazendo outras coisas e está pensando ali, né? A dificuldade que a gente tem de estar aqui agora, né? Eu estou aqui, estou pensando só aqui, não está pensando no filho, não está pensando em casa, não está pensando na conta, não está pensando no trabalho. Essa é a dificuldade que a gente tem de estar aqui agora. Porque são os pensamentos residuais que ficam aí, são a mente. E essa força mental que é tão poderosa, se a gente não tem muito controle sobre ela, a gente acaba sendo atropelado por isso. Né? Incorrendo numa outra questão, que são as emoções. Então, por conta das questões mentais, a gente fica com as emoções em desequilíbrio. E as emoções em desequilíbrio acabam trazendo aberturas, né? Abertura para a obsessão, acabam trazendo problemas, podem trazer problemas físicos, né? De novo, questão da psicossomática, né? A pessoa ir lá e acabar desenvolvendo uma doença por conta da forma de pensar. As correntes mentais inferiores, intercruzando os espaços da Terra e se ajustando por sintonia, como as pessoas é que impulsionam os países da guerra, as calamidades, aos grandes desacertos financeiros. Então também é uma coisa que não é muito comum da gente parar para pensar e falar assim, essa ideia não é minha. Você tem uma ideia assim, como que isso processa? Né? Tudo que a gente está pensando está sendo jogado para o universo. Todos os nossos pensamentos estão sendo jogados para o universo. E eles estão entrando em sintonia com os pensamentos afins. Então o que ele diz aqui, por exemplo, nas questões mais endurecidas, que a gente vê aí de países, né, que são devotados a guerras há séculos, né, alguns há milênios, que tem aquela forma de pensar recorrente, voltada ao ódio e tudo mais, né, onde algumas pessoas se sintonizam naquilo, onde estiverem, né, e formam um grupo, um agrupamento de pensamento negativo que tem todo o impacto que a gente conhece, chegando no limite a provocar as guerras, né, a suscitar esse ambiente de negatividade, muitas vezes, sobre um país, né, algo que é muito trabalhado aqui, né, das preces, das orações, para que esses pensamentos, essas correntes negativas possam ser defletidas ou eliminadas ou transmutadas, né, para que elas não se convertam em algo maior, no sentido de ter muitas pessoas com aquele pensamento endurecido juntas, criando algo maior, né, negativo. Assim como, da mesma forma, os pensamentos positivos têm esse poder também. Aí ele comenta de como que a troca, o intercâmbio desses pensamentos desequilibrados, que são sintonizados por nós, né, porque se você está pensando em alguma coisa, você vai tender a atrair pensamentos positivos, pensamentos afins que estão por aí no universo. Como vão chegar até você? Sinceramente, nunca ouvi, né, qual é o mecanismo pelo qual isso acontece. Mas grosso modo, isso é um mecanismo de afinidade magnética. Né? Você tem ali como se fosse um ímã. Você
tem as polaridades ali, você sintoniza uma frequência como você faz no rádio, como o seu celular faz com a antena da operadora, e aí tudo que vier daquele canto ali você está recebendo. Daí a importância da gente estar sempre atento a esse tipo de questão. Quando os pensamentos são canalizados aos seus devidos fins, esvaziam o campo energético da alma, para depois serem reabastecidos pelos centros de força mais responsáveis pela consciência. Isso é o cinetismo indescritível do éter cósmico. Esse jeito de funcionar, né, da energia mental, de como que ela é importante, e como que a gente sabe, né, que essa energia mental acumulada, quando a gente não consegue descarregá-la, quando a gente não consegue educá-la, ela pode começar a trazer problemas, os desequilíbrios, primeiro mentais, depois físicos, né? Como que é importante que a gente consiga ter esse mecanismo de descarga, né? de circulação, para que isso não se converta em problemas mentais, né? Problemas de ordem psíquica, que são fomentados justamente pelos pensamentos. Tem umas partes aqui que são bastante complexas, até para a gente abordar, né? Fala de energia protoplasmática influenciando o metabolismo celular. Isso daqui, a gente vê com as duas encarnações já dá para encarar de frente. Por enquanto, ainda não saiu do papo. Ainda não. Mas é um trabalho de estudo, realmente, né? Se a gente tem interesse em alcançar a profundidade que ele oferece para nós aqui de informação, é muito legal. O místico se embriaga nas suas sábias deduções, caindo em êxtase pelo prazer, que lhe dão as formas mentais elaboradas em sua mente. Seria o contrário do que eu vim falando aqui. São formas mentais positivas que trazem esse êxtase para ele. Todavia, o espírito inferior sofre com as suas criações, que correspondem à sua própria inferioridade. Então, de qualquer maneira, o mecanismo é o mesmo, né? Você cristaliza pensamento, você cria essas formas de pensamento que podem vir a te ajudar ou a te atrapalhar. Por isso que a gente conhece muitas pessoas que parecem que estão sempre num ciclo contínuo de paz, de serenidade, de boas palavras, parece que nada atinge. Você está ali numa bolsa, aí você pensa, né? Sozinho, assim, deve ter voltado umas 5 vezes antes de mim aqui, enquanto eu estava lá no umbral tentando entender, tentando enxergar alguma luz, né? Porque, né, a gente olha e fala, nossa, você está ali na frente. E, na verdade, um dos mecanismos que ela usa para conseguir isso é justamente esse pensamento cíclico virtuoso, né? Criando um ciclo virtuoso para si mesmo. Que aquilo fica alimentando positivamente e ela passa a vibrar aquilo de uma forma natural. Porque ela tem um motor ali girando que ela fomenta e que traz essa parte toda positiva. A configuração das ideias obedece a um plano evolutivo por excelência pré-estabelecido pelo esquema do Todo-Poderoso. Entretanto, compete a nós outros uma intervenção, cuja altura devemos alcançar, promovendo determinadas modificações no que concerne os valores emotivos. Devemos plasmar os recursos a nós oferecidos no magnetismo instruante da mente o amor mais puro, que se irradia em muitas formas de conceitos, porque ele, sendo vida maior, sustenta todas as vidas em todos os reinos do alvorecer eterno. Ao nosso pensamento é justo não faltar um traço que compete à elegância. Sejamos felizes, deixando Cristo participar das nossas correntes mentais e entremos com Ele no reino de Deus. Então é aquela questão da gente
ser responsável, né, pela criação dos pensamentos que a gente insere em nós mesmos, né, que a gente pensa como serem negativos ou perniciosos para nós e para as outras pessoas, mas que não. Você já é responsável por uma energia muito poderosa que está sendo criada por você, pela sua mente. E a sua mente, esse médico também costuma dizer muito para ele, você tem que saber a hora de virar as costas para a mente. Né? Então, assim, a mente ela vai te ajudar a viver nesse mundo terreno que nós estamos, com todas as complexidades com as quais a gente lida. Mas a mente, você conseguir conviver de uma forma inteligente com a mente significa você ter um pedal de embreagem no carro. Né? Porque a mente é um motor. A mente vai estar sempre ligada. Se você conseguir não entrar nos pensamentos, você tem um monte de carro passando na confusão, você sai daquela confusão, senta na beira da estrada e fica vendo os carros passarem. Então, os seus pensamentos. Eu não me envolvo no meu pensamento. Eu penso, não consigo deixar de pensar, mas eu não entro nele, eu não entro na loucura. Isso é difícil, isso é treino. E isso é importante para que a gente não sofra as consequências de estar conectado, estar com esse carro sempre funcionando, com o câmbio ali conectado o tempo todo, sem conseguir pisar na embreagem e soltar o câmbio do motor, porque quando você desacelera o carro, você tira a tração que esse motor insano que está ali produzindo pensamento, está trazendo para você, opa, pisei na embreagem, desconectei, o motor continua lá, a milhão, acelerador, mas ele não está mais tracionando totalmente. Ele não está mais te puxando, não está mais te projetando para frente de uma maneira que você parece não ter controle. Sabe quando, para quem já buscou aprender a dirigir, né? Qual que é o maior desafio para quem está aprendendo a dirigir? A embreagem. Né? O maior inimigo. Aquele pedalzinho que você nunca nem soube que existia. Se é para nada que não acelera, como é que a embreagem vai ser tão importante assim? Você descobre que é a coisa mais difícil de ser controlada no carro. Até você conseguir metrizar aquilo lá e falar assim, nossa, agora eu sou bom. Quando eu quero usar a embreagem, né? E quando você ainda não domina isso, se você se opõe, a gente cansa de ver, né? Pessoas que estão ali, né? Ficam nervosas só com o pé no acelerador. É um problema acelerar por si só, o motor? Só acelerar? Não necessariamente, né? Porque se você acelerou, saiu de onde você precisava e não precisa mais do seu motor para levar lá a milhão, né, você não vai bater. Só pisa na embreagem se você não conseguir. Travou o pedal, está a milhão, está no fundo, quebrou, está no fundo, o motor a milhão. Aí o que eu faço numa situação dessa? Eu desconecto o motor do carro. E quando piso a embreagem, pronto, problema resolvido. Para quem sabe, né? Para quem sabe fazer isso é muito fácil. Para quem não sabe, né, são os casos que a gente vê aí os memes, né, o pessoal mandando na internet, um cara que no estacionamento voou pro carro, tudo, esse tipo de situação, né? Não conseguiu usar a embreagem, que teoricamente era para ser uma coisa sem importância, mas que na verdade é justamente o que impede que o uso da potência que é a nossa mente nos prejudique. Tá vendo? Então, assim, é o aprendizado de vida que a gente traz, né? De conseguir lidar com essas coisas, porque muitos de nós, você tem muito pouca gente, né? Muito poucos de nós assim, somos pessoas ansiosas, a gente se preocupa com o amanhã, a gente vive ali, tem que viver, a gente não é assim, né? Mas para quem é, provavelmente passa por esse tipo de situação, né? De estar com o pensamento acelerado ali. E aí, efetivamente, não consegue desconectar. Né? Tem até uma história interessante que ilustra esse tipo de situação, que é a história do macaco, né? Do macaco do carro ali, sabe, que vai trocar o pneu. O cara está numa estrada à noite, aí fura o pneu dele, e ele descobre que está sem macaco. Comprou o carro não tinha macaco, né? Carro usado, nunca precisou. Mas no momento errado descobriu que estava sem macaco, porque eles não conseguiam trocar o pneu, não tem que me virar. Aí
Aí, olha para lá, e vi uma casinha lá no fundo, falei, vou lá, né? Vou ver se tem, alguém tem um macaco para me emprestar. Mas quando já era tarde da noite, eu falei, 6 horas da noite, se apertar a campainha, a pessoa me tratar mal, me mandar embora. E se eu chegar lá e tiver cachorro por perto? E se a pessoa não tiver uma macaco? E se ela não quiser me emprestar porque eu sou estranho, acho que eu vou roubar? Eu fui pensando, fazendo isso que nenhum de nós faz. Aí quando a pessoa apertou a campainha, a pessoa abriu a porta e falou assim, pode ficar com o macaco porque eu não quero mais. Ela veio brigando com a pessoa lá de trás antes da coisa acontecer. Efetivamente. Né? Então assim, são todos exemplos que a gente tem na nossa vida, né? Que a gente busca adiantar as coisas, né? Ter o controle, não pisar na embreagem. Né? O motorzão vai estar sempre a milhão. Alguns de nós mais acelerado do que outros. Né? Eu de verdade invejo as pessoas que têm serenidade, assim, que têm uma mente menos inquieta. Né? Assim, prestando atenção em tudo que está acontecendo, não sei o quê. A pessoa consegue estar ali mais focada, centrada em si, que é um treino também. Mas para quem não chegou lá ainda, é a questão de aprender quais são as suas embreagens, né? O que você pode usar para isso acontecer de uma forma positiva, né? Porque vamos lembrar que existem formas negativas também de pisar na embreagem. A pessoa desconecta da realidade. Então a mente está a milhão ali, a pessoa de alguma maneira vai desconectar e pode ser com qualquer tipo de vício, enfim, qualquer tipo de ação. Então, não, como é que eu consigo fazer isso aí, achar qual que é a minha embreagem? Cada um vai ter uma embreagem diferente do outro, né? Algumas pessoas conseguem fazer isso aí através de movimentos, pessoas através do esporte, alguma coisa que ela precisa prestar muita atenção. Tem pessoas que se dizem meditar quando estão escalando. Sabe aquela escalada de academia? Você paga para ir lá, fica escalando muro lá e tudo mais. Aquilo pede tanta atenção da parte das pessoas que muitas pessoas reputam isso a um tipo de meditação. Então, elas é o jeito que elas também pisam na embreagem. Já outras conseguem sentar e fazer uma música, colocar um incenso, mentalizar, fazer uma oração, buscar o mecanismo que for mais adequado para cada um. Bom, pessoal, o assunto é bem extenso, a gente já está aí chegando no tempo, né? Mas eu acho que o importante é a gente buscar uma reflexão com relação a essas questões todas da mente, né? De como que a nossa mente impacta, né? Um grande gerador de pensamentos, né? Como que a gente consegue criar os nossos mecanismos para desconectar quando a gente estiver muito acelerado e a gente precisar nos proteger, né? De nós mesmos. Então, muita paz a todos, muito obrigado aí pela paciência e pela presença de todos. Boa noite.